eu quero formar aqui pelo menos. O objetivo inicial era formar todos, né, Jay? Sempre tem aqueles que, no decorrer da caminhada, eu não sei porque todo lugar é assim, todo curso é assim. Quando eu fiz o seminário, de 5 anos, a classe começou, vamos dizer, com 100. Aí no meio do curso, que era 5 anos, foram parando, desistindo uns, desistindo outros. Terminamos a turma em 5. De 100, nós terminamos em 5. Um seminário bíblico, né? Curso teológico, que era de 5 anos. Alguns fizeram um ano só. Outros fizeram 2. Outros 3. Acho que foram até o fim dos 5 anos, foram 5. Em todo lugar, principalmente quando diz respeito à obra de Deus, né? Parece que é mais difícil. Na faculdade que eu faço, começamos em 80, no decorrer do curso saíram uns, entraram outros, estamos terminando mais ou menos com 60. É que foi pouca assistência, né? Mas sempre tem. Agora eu espero que vocês, estou vendo aí que está vários irmãos faltando, não sei o que está acontecendo. Não sei se hoje é feriado, Páscoa, visitas em casa, almoço de família, né? Sei lá. Nem sei se o pessoal guarda essa tradição da Páscoa, né? Páscoa é todo dia a gente comemora a ressurreição, né? Dia Santo é todo dia a gente faz o possível para pecar menos, né? Então não tem essa. Dia Santo, Páscoa, todo dia é Páscoa. Claro, o mundo, né? Comemora, a gente não sabe quem está comemorando. Então, eu espero que vocês permaneçam firmes, hein? Eu vou decepcionar. Quero entregar um certificado de pouquinho para cada um de vocês que estão aqui, tá bom? E espero que os que estão faltando voltem, não se desanimem. É muito fácil desanimar, muito fácil parar, na verdade. O difícil é prosseguir. Mas quem prossegue sempre alcança um pouco mais, sempre vai mais adiante, sempre tem um pouquinho mais. Alguém pode dizer, mas que vantagem, que valor tem, né? Um certificado de um cursinho teológico, de um ano, feito na igreja, tem muito significado, não só no mundo espiritual, mas aqui mesmo, né? De repente, alguém pode falar, olha, você poderia dar uma aula aí, uma classe para a gente, uma classe de escola dominical, ou um grupo de senhoras, ou de jovens. Aí eu vi que você fez um curso, aí você deve estar bem preparado. Assim, eu estou me preparando para isso. Então, sempre uma ferramenta bem afiada é sempre mais bem utilizada do que uma ferramenta que esteja embotada, esteja parada, esteja enferrujada, não é mesmo? Eu, quando comecei o meu curso teológico, eu fiz, mas eu nem imaginava que Deus iria usar aquilo para ser um pastor mais à frente. Eu queria só adquirir conhecimento. Eu sempre tive uma sede, uma vontade, um desejo de conhecimento. Eu gosto muito de aprender. Eu gosto. Se eu pudesse, eu aprendia de tudo. Eu estava, antes de descer aqui para a aula, eu coloquei lá, tem uns programas legais na tribuna, na Globo, de domingo de manhã, não tem? Aí tem Globo Rural, tem aquele programa de automóvel, né? Aí estava falando sobre peças de motor falsificadas, perigo, pode dar um problema sério no motor. Aí ele deu uma rápida explicação sobre como funciona o motor. Falou da bronzina, falou do girabelinho. Aí tem a vontade de aprender isso, mas eu acho que eu queria estudar um pouquinho de mecânica também. Se eu pudesse, eu estudava tudo, gente, tudo. Tudo que nem já dizia o sábio, tudo que tiver as mãos para fazer, faça-o. Tudo que tiver as mãos para fazer, faça-o. Legal, né? Vou fazer tudo que vier às minhas mãos, mas conforme as suas forças. Não adianta eu querer agora estudar um monte de coisa, estudar mecânica, estudar engenharia, arquitetura, se eu não tenho como, né? Não tenho forças para fazer tudo isso, né? Mas é uma coisa interessante, entende mecânica, senhor? Mais ou menos.
É legal ter uma noção, né? Ver como funciona. Eu sei também uma pequena noção, tem o básico, né? Mas é legal, gente, adquirir conhecimento. Sabe uma coisa? Sabe uma coisa que é legal? De tudo que a gente adquire na vida, tudo se perde, né? Tudo se perde, né? Tudo, não é verdade? Tudo se perde. A gente adquire um carro pode se perder. A gente compra uma casa. Sabia que até a casa que você tem não é totalmente sua? Pode ter uma casa com escritura, com toda a documentação, mas ela não é totalmente sua. Não é? Porque a lei diz que a propriedade cumprirá a função social para a qual ele está proposto. A função da propriedade é cumprir a função social dela. Você sabia que se uma casa não tiver sendo usada para a função adequada, a prefeitura vem e pode tomar? Fica sem pagar IPTU, a prefeitura pode tomar, verdade? Deixa um terreno abandonado aí, crescendo mato, sem muro, a prefeitura não vai chegar e tomar, mas ela vai te encher de tanta encarga, tanta multa, você não vai ter como pagar, ela vai tomar, entendeu? Então é a função social da propriedade. De tudo, então quer dizer que de tudo que a gente adquire na vida, a gente vai perder. Vem um ladrão, toma, mas o conhecimento, ninguém perde. Tudo que você puder adquirir de conhecimento é teu, ninguém vai te tomar. Já viu um ladrão querer roubar o conhecimento da tua cabeça? Não pode. Viu um ladrão querer roubar aquilo que você tem dentro de si? Não dá. Então, gente, adquira conhecimento, adquira, porque isso é bom, é importante, é interessante, vai te ajudar, tá bem? Então, quando eu entrei no seminário, eu entrei só para adquirir conhecimento que eu gostava de saber. Assim que eu me converti, eu queria ler a Bíblia toda, já uma vez, eu queria ler o Apocalipse, eu queria entender. Aí minha mãe falou, vai com calma, filho. Ela tinha medo que eu ficasse doido, tanto queria entender as coisas difíceis do Apocalipse. Ela falou, vai com calma, filho. Lê os evangelhos, vai vivendo a vida de Jesus, depois você vai vendo as outras partes, né? Deixa o Apocalipse para o filho. Eu era doido pelo Apocalipse, eu tinha assim uma curiosidade. Eu já queria saber quem era besta, eu já queria saber quem era meia-meia, o que era isso, o que era aquilo. Ela vai com calma, filho. Então, gente, o diretor de seminário falou para mim assim, eu até falei para ele, olha, eu quero adquirir conhecimento, tá? Mas tem uma coisa, ó, jamais eu vi alguém se preparar, estudar a palavra e não ser usado por Deus. Eu jamais, o diretor de seminário que já morreu, tinha uma vasta experiência, ele falou, de todo mundo que vem aqui para aprender a palavra, jamais fica sem ser utilizado na obra de Deus. Porque uma ferramenta bem preparada, uma ferramenta bem afiada, uma ferramenta bem lubrificada, terá sempre preferência em relação àquelas outras ferramentas que estão embotadas, enferrujadas, não estão sendo usadas. E você aqui está afiando sua ferramenta, você aqui está lubrificando a tua ferramenta para ser usado na obra de Deus. E com certeza você vai ser mais utilizado a partir do momento que você se dispõe a aprender. Vocês já viram aquela parábola que fala assim, que a quem tem seria dado mais, e a quem não tem, até o que tem seria tirado. O que significa isso? Conhecimento, desejo de aprender. Quem tem conhecimento, desejo de aprender, seria acrescentado, seria dado ainda mais conhecimento, mais desejo de aprender, porque quanto mais você aprende, mais você quer aprender, não é verdade? Você começa a descobrir uma coisa, você parte para outra. Como foram realizadas as grandes descobertas no mundo? Não foi assim, de uma hora para outra que inventaram o computador. Foi só uma simples maquininha de somar. Da maquininha de somar, essa maquininha pode também multiplicar. Da maquininha de multiplicar, ela pode também dividir. Dessa maquininha ela pode fazer um cálculo maior. E aí foram cada vez adaptando, cada vez aprimorando, até chegar às grandes invenções. Surgiram as coisas assim, prontas, fácil, completa. É tudo de conhecimento após conhecimento. Então, queridos, isso quer dizer o quê? Quem tem
conhecimento, desejo de aprender, ser-lhe-á dado mais ainda. A quem tem, mais será dado. Agora, quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Já ouviram essa parábola? Jesus falava sempre isso. O que quer dizer isso? Quem não tiver conhecimento, quem não tiver desejo de aprender, e não tiver essa disposição, até o pouco que tem, a pouca disposição que tem, vai ser tirado. É que nem ler. Vocês já repararam que quanto mais a gente lê, mais a gente quer ler? E quanto menos a gente lê, menos a gente quer ler? É questão de você começar. Se você começa a ler, você lê um livro, você fica empolgado. Vou ler 2, vou ler 3, vou ler 4. Agora, se você não lê nada, quanto menos você, quem não lê nada, até de pegar uma simples, vamos dizer aí, um rótulo, uma pequena instrução de 4, 5 linhas em algum equipamento, em algum remédio, já fica, não vou ler, é muito cansativo. Por quê? Não tem o hábito de ler. Quando a gente tem, a gente quer ter mais. Quando a gente não tem, cada vez menos. Amém? Hoje, nós vamos terminar a matéria intitulada História da Igreja, que a gente já tem falado nos 2 domingos. No domingo que vem, preste atenção, domingo que vem, eu não devo estar. É só 2 domingos que eu não vou estar. Esse agora que vem e no último domingo de maio, que é a segunda prova da OAB, a segunda etapa, a última, a final. Termina, graças a Deus. Então, no último domingo de maio, que é 28, e esse agora. Mas o Diego já está preparado para domingo que vem dar a aula que ele começou naquele domingo que eu não vi, domingo retrasado, que teve a primeira prova da OAB. Eu não vi, ele deu aula de Cristologia. Então ele vai dar esse próximo domingo a continuidade de Cristologia. Por que é importante a gente estudar a Cristologia? Porque a Cristologia é o estudo de Cristo. Quem é Cristo Jesus? A pessoa dele, a sua obra, a sua divindade, a sua humanidade, os seus atributos. Está falando sobre tudo isso, né, Diego? Os atributos de Cristo. Por que é tão importante? Porque Cristo é a base da nossa salvação. Tudo está em Cristo. Então é importantíssimo nós estudarmos a vida de Cristo, tá bom? Então ele vai dar essa aula para vocês no domingo que vem. Porque eu e a Sandra, a gente só viaja uma vez por ano. Exatamente na data do aniversário do nosso casamento. E agora, essa semana, dia 21, a gente completa 28 ou 27? 27 anos de casamento. E a gente sempre escolhe um lugar de preferência não muito longe, porque como a gente estuda, não tem tempo para sair para muito longe. Então, esse ano a gente escolheu uma cidadezinha bem desconhecida. Eu só passei por lá uma vez. Alguém já ouviu falar de Jaguariúna, no interior de São Paulo, perto de Campinas? Já ouviu falar? Jaguariúna. Por que eu escolhi Jaguariúna esse ano? Ano passado foi Campos do Jordão, esse ano Jaguariúna. Eu pensei, esse ano a gente está com pouquíssimo tempo para viajar, a gente tem que fazer uma viagem rápida e voltar, porque a gente está com muito trabalho de faculdade. Então, por que Jaguariúna? Porque eu sempre tive vontade de conhecer Holanda. Holanda é a terra das flores, plantas, e como eu sou muito ecológico, eu gosto de plantas, eu quis ir para a Holanda, mas como não tinha uma pousadinha mais ou menos lá em Holanda, aí a gente pegou a cidade mais próxima, que é Jaguariúna. Então, ficamos numa pousadinha em Jaguariúna, e aí damos uma esticadinha para Holanda. É um lugar fácil, porque ônibus à vontade, a gente pega o ônibus aí na rodoviária, vai até Campinas, pega o ônibus para lá, dá um pulinho, né? Então, tranquilo. Então, não deveremos estar aqui no domingo de manhã, talvez cheguemos no domingo à noite, e o Diego já está preparadinho para dar essa aula de Cristologia para vocês, tá bom? Então venham, porque é importantíssimo. Não se esquecendo, né? Que a computação da presença é importante, porque receberão o certificado de diploma todos aqueles que tiverem pelo menos 75% das aulas, 75% de presença, tá bom? Então vamos falar sobre a história da igreja, dando uma visão rápida, geral, fácil de compreender. Eu vou reiniciar esse estudo da história da igreja, fazendo umas perguntinhas para vocês, como eu sempre faço,
para ver se vocês estão assimilando o conteúdo. Bom, vamos lá. Então, a primeira menção que Jesus fez sobre a sua igreja no Novo Testamento foi quando? Quando ele interpelou, perguntou a Pedro e aos seus discípulos quem diziam os homens ser ele, correto? Isso aí está em Mateus, capítulo 16, né? Qual foi a resposta que Pedro deu? Tu és o Cristo, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou o quê? Muito bem, Simão, Pedro, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou isso, mas o meu Pai, né? O Espírito Santo te revelou. Por isso tu és Pedro, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Ou seja, Jesus estava falando que Pedro era uma pedra, uma rocha, e sobre aquela rocha, que era Pedro, Jesus estaria edificando a sua igreja, correto? Correto ou não correto? Não. Jesus estava falando o quê? Que Pedro era o quê? Uma pequena pedrinha, um pedristozinho, né? Pequeno poeirinho, cascalinho. Olha Pedro, é um pedristo, viu? Mas sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Quem é louco de edificar uma casa, um edifício em cima de areia, em cima de pedristo? Vai cair. Jesus então estava se referindo que a rocha sobre a qual ele edificaria a sua igreja era o quê? confissão. A confissão, a afirmação que Pedro fez, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então nós, a igreja do Senhor, que somos nós, é um corpo, e é também um edifício. Nós somos um edifício, cada um de nós somos um tijolo, uma pedra, que estamos sendo edificados através dos séculos, sobre um alicerce, sobre uma firme rocha, sobre um firme fundamento que é Cristo, né? Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja não está edificada em cima de um simples homem, humano, mortal, porque se fosse assim ela cairia, ela ruiria, mas ela está edificada em cima de um fundamento concreto, firme, forte, que é o Filho do próprio Deus, o próprio Deus, o Filho de Deus. Essa é a base, é o alicerce, é a rocha sobre a qual a igreja está firmada. E por isso a igreja do Senhor, nesses 2000 anos, nesses quase 2000 anos, mais de 20 séculos, ela não caiu, ela permanece firme, ela permanece bem edificada, porque foi colocada sobre o fundamento, a base, o alicerce é Cristo. E quem colocou os primeiros tijolos, as primeiras pedras em cima desse fundamento, em cima desse alicerce? Quem colocou? Os apóstolos. Então, apóstolo é todo aquele que coloca em cima do alicerce a base, as primeiras pedras, aquilo que vem antes. Então, é o apóstolo. Os apóstolos colocaram as primeiras pedras, começaram a edificar a igreja que Cristo tinha prometido deixar aqui na terra. Só que veja bem, os apóstolos, eles viveram até quanto tempo? Mais ou menos, João que viveu mais, o único que não morreu martirizado, todos os demais morreram martirizados. Pedro, crucificado de cabeça para baixo, Paulo foi decapitado, alguns foram arrastados pelas ruas, até o corpo se dilacerar todo, outros foram cerrados ao meio, outros foram enforcados, todos morreram assim, menos João o apóstolo, que morreu exilado na ilha de Pátimo, já velhinho, talvez beirando aos 100 anos, e foi exatamente os 100 primeiros anos da igreja que os apóstolos viveram, mais ou menos até o 1º século. E depois, como a igreja continuou?
Pedro era o pastor principal da igreja no primeiro século. E eu falei que exatamente pela igreja católica, apostólica, romana, eu prefiro chamar somente de igreja romana, ela errou já de cara, pensando ser Pedro a pedra. E como ela pensava que Pedro era pedra, ela falou: então agora, Pedro morrendo, precisa vir outra pedra, outro fundamento, outra rocha. Vamos eleger outros papas, e até os dias de hoje. Mas vamos lá, terminou o primeiro século, morreram os apóstolos. Quem é que deu continuidade à igreja? Nós entramos aí numa era chamada patrística, onde vem os pais da igreja, os chamados pais da igreja. Quando vocês ouvirem falar dos pais da igreja, na história da igreja, se refere àqueles homens, aos líderes que vieram depois dos apóstolos. Então os pais da igreja vieram depois dos apóstolos. Eu posso citar de cabeça alguns nomes. Talvez vocês já tenham ouvido falar de Agostinho, um teólogo. Ele veio logo depois dos apóstolos. Talvez você já tenha ouvido falar de Jerônimo de Savonarola, outro líder da igreja que veio depois dos apóstolos. Ou vocês podem ter ouvido falar de Tomás de Aquino, é outro líder da igreja que veio depois dos apóstolos. Enfim, esses homens tiveram uma missão muito importante, porque eles elaboraram vários textos, livros, explicando a doutrina dos apóstolos. Eles deram um suporte muito importante no início da igreja, porque morreram os apóstolos, facilmente a igreja poderia se desviar, se enveredar por outros caminhos e por outras doutrinas. Mas esses homens colocaram pontos em cima do fundamento, em cima das pedras que os primeiros apóstolos colocaram. Esses homens colocaram outras pedras, fundamentando, edificando ainda mais a igreja do Senhor. Aí, como era a igreja no segundo século, no terceiro século, até mais ou menos o ano 400, vocês imaginam? Igual no começo dela. A principal característica da igreja nos primeiros séculos era a perseguição. Era uma igreja perseguida. Ainda nessa época chamada patrística, dos pais da igreja, os cristãos ainda não eram perseguidos, ainda eram mortos. Mas sabe qual a vantagem que isso trouxe para a igreja? A igreja se espalhou, a igreja foi por outras partes do mundo. A igreja, os cristãos, iam de um lado para o outro, e ao tempo que eles iam fugindo, ao tempo que eles iam tentando escapar da perseguição, eles alcançavam outras terras, eles chegaram até as partes mais remotas do mundo. Isso nos primeiros séculos. E sabe qual? Se a primeira característica da igreja nos primeiros séculos era a perseguição, sabe qual a segunda maior característica da igreja nos primeiros séculos? Crescimento. A igreja crescia. Quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia. Parece ser um paradoxo, uma ideia contrária, não parece? Como que uma igreja cresce com perseguição? Simples assim. Só permaneciam na igreja aqueles que realmente eram cristãos verdadeiros. E cristãos verdadeiros geralmente dão frutos. Então, ali olha, a igreja frutificava, crescia, porque esses só permaneciam na igreja quem era realmente verdadeiro cristão. Porque ninguém estaria disposto a morrer, dar a sua vida por uma causa se não cresce piamente nessa causa. Então os homens morriam. Era fornalha, era arena de leões, eram mortos dos mais diversos tipos, sofriam os mais diversos tipos de perseguição e morte. Isso aconteceu até quando? Até o quarto século. Lá por volta do ano 400, a igreja era uma igreja forte, genuína, porque ela era perseguida, mas era uma igreja fiel. E o que aconteceu depois do quarto século, pastor? Aí começou a decadência da igreja. E como começou essa decadência? A mistura entrou no meio da igreja. Pessoas não convertidas, pessoas não fiéis, não verdadeiros cristãos. Entrou, misturou, já era, acabou. A igreja perdeu a sua essência.
E como aconteceu isso, pastor? Enquanto a igreja é perseguida, só ficam os cristãos verdadeiros. Quando não é, aí entra o oba-oba. Eu vou virar cristão. Os cristãos têm status, conseguem melhor emprego, melhores oportunidades na vida, são mais confiáveis, as pessoas depositam mais confiança. Tem muito artista se convertendo, eu vou me converter também, só para dizer que eu sou irmão deles. Tem jogador de futebol que é cristão, eu também vou me converter, só para dizer que eu sou teu irmão. Então, é status, é legal. Assim aconteceu no quarto século, igualzinho hoje. Por quê? O imperador, chamado Constantino, ele já estava por aqui, sabe? São os imperadores que vieram, porque quem dominava na época era o Império Romano. Já ouviram falar do Império Romano? Eles dominaram mais ou menos dessa época até a Idade Média, se não me falha a memória. É o Império dos 1000 anos. Sabe quantos impérios teve na história? Vocês lembram? O primeiro império foi qual? Os grandes impérios que dominavam o mundo. Vamos tentar lembrar? Primeiro império, Babilônia. Tem que responder. Segundo império, que veio depois dos babilônios. Os babilônios eram o tempo de Daniel, lá no Antigo Testamento, lembra? Os babilônios levavam presos, cativos, os melhores para a sua terra, deixavam os países enfraquecidos, com pouca gente, e cresciam aqueles impérios. O primeiro império babilônico, que hoje é o Iraque, as terras do Iraque, ali na região do Iraque, do Oriente Médio. O segundo império qual foi? Os Medo-Persas, que também vieram ainda no final do livro de Daniel. Veja aqui, caiu o Império Babilônico, veio o Império Medo-Persa. E depois os Medo-Persas, os gregos, que dominaram na qual época? Na época de Cristo, um pouco antes de Cristo, né? Um pouco antes de Cristo, um pouco antes do primeiro ano da nossa era, quem estava dominando era o Império Grego, que propiciou, tornou favorável a vinda de Cristo. Por quê? Eles unificaram as línguas. A língua grega, no tempo do Império Grego, era como se fosse o inglês de hoje. Todo mundo falava um pouquinho. Toda a cultura tinha um pouquinho do grego. E hoje toda a cultura tem um pouquinho do inglês. Pode ver que na nossa cultura sempre tem várias palavras em inglês. Assim é em todas as partes do mundo. Então, na época do Império Grego, a língua grega dominava. Os gregos instituíram um tipo de unificação assim, no mundo, que foi propício para a chegada de Cristo. Porque quando Cristo chegou, o mundo até então conhecido, ouviu a mensagem, foi uma facilidade maior para a mensagem percorrer a terra. Aí depois do Império Grego vem qual? O Império Romano. Já nos dias de Jesus era o Império Romano que dominava. O Império Romano que tinha várias características. Eles instituíram um tempo mais ou menos relativo de paz. O que também os romanos fizeram foi abrir vários caminhos, várias estradas. Era um império que também queria interligar o mundo. Vocês sabem que o mundo conhecido naquela época era só ali as partes do Oriente Médio, um pequeno território da África lá do norte, uma parte da Europa, que está ligada ao Oriente Médio. A América não era nem sequer sabia que existia, nem imaginavam que existia a América. Então era só aquela parte ali, do Oriente Médio, Europa, norte da África, era muito conhecido. Mas o Império Romano, além das navegações, eles tinham essa facilidade de abrir estrada. Até aquele famoso ditado, quem tem boca vai a Roma, surgiu daí. Tem duas explicações para esse ditado, quem tem boca vai a Roma. Já ouviu falar? Eu usava muito essa expressão quando eu comecei a trabalhar de office boy em São Paulo. Eu tinha 15 anos. Eu tinha que ir em todos os lugares da grande capital. Eu não conhecia nada, nunca tinha saído do meu bairro. Aí eu tinha que pegar ônibus, metrô, descer aqui, ali, era uma cidade grande, eu tinha que ir em vários lugares. Office boy era de fazer o serviço externo do escritório. 15 anos, uma criança